Olá para você que está em casa, o programa Vida Saudável começa agora. Bom, e a gente está aqui, né, no centro da cidade, que já é o nosso cenário do programa Vida Saudável, trabalhando com alegria, com satisfação e com tranquilidade. Eu estou aqui ao lado de uma equipe incrível com a qual eu tenho a sorte de dividir meus dias. Pois é, eu estou falando isso para explicar para vocês que essa harmonia no ambiente de trabalho, ela não é regra não, ela é exceção. Sabe por quê? Em 2014, uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Previdência revelou que a terceira maior causa de afastamento no trabalho é pelo estresse ocupacional. É por essa e por outras razões que hoje a gente resolveu discutir esse tema aqui com vocês. Eu quero saber de você que está em casa, se você consegue manter a sua saúde física, mental e emocional dentro do ambiente de trabalho. Como é que o senhor faz para manter a harmonia no ambiente de trabalho, que às vezes é um tanto quanto complicado? Bem, eu tento me dar bem com os meus colegas de trabalho, né? Profissionalmente, e com os que eu tenho mais intimidade, é conhecer um pouco mais, sem tentar puxar o tapete. E eu acredito que assim a gente consegue manter um bom ambiente de trabalho, sim. Eu faço processo de autoconhecimento, né? Então eu procuro, de uma certa forma, trabalhar isso. Acredito que tem que ter, acima de tudo, a alegria, né? A confiança. Isso faz que o dia a dia no trabalho fique cada dia melhor. Muita calma, pensar no que vai falar, né? Ficar mais calado, né? Para evitar constrangimento. Procurar sempre entender, né? a pessoa humana, o semelhante, para que a gente possa conseguir essa harmonia. E lidar com o estresse, a pressão do dia a dia, né? Aquele chefe mal-humorado? É meio complicado, mas é se segurar e fingir que tá tudo bem, que é para não complicar ainda mais as coisas, né? Eu costumo sempre procurar manter a calma e respirar fundo, sair um pouco e transparecer, afastado, né? Aí depois volta para o meu trabalho e segue o rumo, né? Olha só, existem diversos estímulos que podem sim desencadear esse chamado estresse ocupacional. Entre eles, estar exposto a condições como falta de recursos materiais, a uma exigência física, a uma exigência psíquica e também ambientes de trabalho com problemas de relacionamento interpessoal. A verdade é que manter a cabeça equilibrada é, sem dúvidas, um dos maiores desafios do trabalhador atual. É por isso que hoje a gente vai aprender a lidar um pouco com esse tipo de situação, vencer esses desafios. E para isso a gente vai ter a participação de alguns profissionais médicos e também vamos saber o que o poder público está fazendo em benefício do trabalhador. O Vida Saudável já está no ar, eu te aguardo aqui daqui a 2 minutinhos, não sai daí. O câncer ósseo é raro em crianças, mas muito comum em adolescentes. Portanto, fique atento aos sintomas. Se o seu filho reclama de dores nos ossos não relacionadas a fraturas, quedas e traumas, já pode ser um sinal. Leve-o ao pediatra e tire as suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com um pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Algumas classes trabalhadoras possuem componentes estressores maiores que outras. Não é assim que funciona? Não é difícil a gente encontrar por aí algumas listas que ranqueiam as profissões mais estressantes. Entre essas profissões estão sempre figurando aí a de médico, a de bancário, policial, o profissional da tecnologia de informação, o médico e até os comunicadores, pode acreditar. Bom, Camila Savana, olha, ela é jornalista
e teve que lidar com esse mal da contemporaneidade. Pois é, ela vivia correndo contra o tempo e nessa maratona ela chegou a um desgaste emocional, mental e físico. Tranquila, no sofá de casa, agora Camila relaxa. Os dias de estresse, acompanhados por variações de humor, dores físicas e ansiedade, ficaram no passado. Entretanto, as marcas de uma rotina acelerada ainda estão na mente da jovem jornalista. O que aconteceu para que essas sensações elas acabassem sendo provocadas em você? Então, eu já tinha desenvolvido uma crise de depressão quando eu tinha 15 anos de idade. Começou com dores de cabeça muito fortes e tudo mais, aí comecei com tratamento, parava porque era muito nova, começava, parava, até chegar na vida adulta. E essa síndrome de disritmia, que antigamente se chamava de disritmia, hoje os médicos chamam de distimia, eu descobri depois de trabalhar 6, 7 meses na área de polícia, lá em Salvador, porque eu não conhecia a cidade, eu não sabia onde eu podia entrar, o que é que eu podia fazer. E eu ficava muito abalada. Na verdade, nunca fiquei abalada com certas coisas. Eu olhava e dizia, ok, é um corpo. Então eu encarava aquilo como um corpo e fim. Mas aí eu prestava atenção nas mães que chegavam, na família que chegava sofrendo com aquilo. E aquilo, sem que eu percebesse, começou a me incomodar. Então quando aquilo começou a me incomodar é que vieram os desmaios, o mal-estar, tudo mais, até que eu fui diagnosticada com a distimia, a famosa distimia. Camila passou 6 meses como repórter de uma rede de televisão em Salvador. O horário de trabalho era desafiador, das 17 à meia-noite. A cobertura de matérias nesse horário era bastante restrita, variando entre conflitos de gangues, manifestações e assassinatos. Você tem que pisar muito, muito leve em cada lugar que você vai. Principalmente para mim, que nunca trabalhei com editoria de polícia, nem aqui em Natal. Então já chegar de cara e trabalhar com essa editoria lá foi bem complicado para mim. Porque eu dizia, você vai no Curuzu, tá tendo uma troca de tiro entre 2 facções. Vá fazer. Entendeu? Então eu tinha que... Vou. Mas já chegava lá e nem os moradores queriam falar. Então chegou um ponto em Salvador que ninguém quer falar mais sobre segurança. Se aqui em Natal as pessoas não querem falar sobre segurança pública, lá muito menos. Então, projetos de Minha Casa Minha Vida, muitos já foram tomados por traficantes, entendeu? Então, assim, eram lugares que realmente a gente não sabia aonde chegar e como chegar. E, às vezes, a gente estava fazendo a matéria tudo tranquilinho, quando olhava, dizia, não, aqui não dá para fazer, vamos correr, vamos terminar e vamos embora. Então, esse tipo de situação tensa, de ter que sair de uma e já ir para outra, foi que foi desgastando mesmo a situação. Sem conseguir mudar o horário, ela seguiu realizando as reportagens, tendo que lidar com a violência da cidade em um horário atípico de trabalho e sempre acelerada. O estresse do trabalho era levado para dentro de casa e foi lá que os primeiros sintomas da doença começaram a aparecer. Como eram as suas sensações físicas, o seu estado mental e emocional quando você tinha que sair de casa para enfrentar mais um dia de trabalho? Era desgastante? Sair de casa já era um sinal de síndrome do pânico, tipo, não quero sair, não quero trabalhar. Quando eu chegava no trabalho, eu encontrava pessoas que eu gostava, tomava uma água, comia alguma coisa, pegava a minha pauta, às vezes ficava meio, sonora, o povo fala. Então, assim, sobre segurança pública, fica difícil você escolher no meio da rua pessoas que você vai falar. Então, mas eu saía tranquila para trabalhar. O problema era quando eu chegava, que era como se fosse, sabe quando você sofre uma queda, que você sente o joelho doer, mas o corpo tá quente ainda. Então você não sente, você vai sentir depois que o corpo esfria, aí que você vai sentir toda a pressão. Então quando eu chegava em casa mesmo é que eu sentia aquela coisa de não conseguir dormir, de não conseguir me alimentar, de querer só descansar o corpo mesmo, para no outro dia ter que enfrentar de novo, e chorava porque tinha que enfrentar de novo e não sabia quando ia parar. O
estresse mantém o indivíduo em um constante estado de alerta, liberando adrenalina em demasia. Os altos níveis desse hormônio no sangue desencadeiam reações maléficas ao organismo. Foi devido a essa condição, mantida por um período prolongado, que Camila precisou procurar um médico. O tratamento ele foi feito através de uma anamnese, né, com um psiquiatra. Ele fez todas as perguntas necessárias, histórico de família, de tudo. Até perguntas que eu nem imaginava que ele fosse fazer, ele fez. E ele, através dessa anamnese, ele indicou todos os medicamentos, me fez o afastamento da editoria e do trabalho também. Ele me deixou em estado de off mesmo para trabalhar. E aí eu fui tomando os remédios, até porque os remédios que eu comecei a tomar, eles tinham vários efeitos colaterais. Então eu precisava estar em paz, tranquila, para poder fazer aquele tratamento. Eu faço o tratamento até hoje, mas ele já me deu o aval para voltar a trabalhar. Mas nada parecido com o que eu fazia antes. Após o afastamento, Camila voltou à capital potiguar. Perto da família e dos amigos, ela já se sente renovada e pronta para novos desafios. Trabalho ou qualidade de vida hoje? Eu acho que hoje dá para aliar os dois. Ainda prezo mais a qualidade de vida, né? Mas hoje, depois de tudo que eu passei e tudo mais, acredito que dá para organizar, porque a partir do momento que o trabalho começar a me exigir demais, eu vou saber a hora de parar. Então, dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Não sai daí que daqui a pouco a gente vai saber a opinião de um médico e também de uma psicóloga a respeito do estresse ocupacional. Até já! Ao abrir as mãos da solidariedade, a sociedade cultiva a esperança em nossas crianças. Conheça a sede própria do GAC-RN, um sonho que você ajudou a construir. Continuamos precisando de sua mãozinha. Você nem imagina, mas Fábio é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele tirou a sorte grande e, como prêmio, ganhou a chance de continuar vivo. Fábio encontrou um doador de medula óssea compatível. Para que outras histórias terminem assim, seja você também um doador de medula. Procure o Hemonorte, uma campanha Assembleia Legislativa. Bom, em um grau mais elevado do estresse ocupacional está a síndrome de burnout, que é definida como esgotamento total do corpo físico e uma exaustão emocional. Uma vez acometido por essa síndrome, o trabalhador estressado ele passa por estágios de negligência e de perfeccionismo, agressividade também nas relações interpessoais e perde a capacidade de planejar e de relaxar. A dedicação exagerada à atividade profissional parece ser uma exigência da era moderna. Respostas imediatas, consequentes do frenesi tecnológico, despertou no homem uma espécie de competição. E o que tem início como atividade prazerosa, termina quando esse desempenho não é reconhecido. Por que essa síndrome, esse estresse ocupacional, seja qual for a definição que se queira dar para aquela pessoa que está precisando de um afastamento devido aos problemas relacionados ao trabalho, está cada vez mais recorrente hoje na nossa sociedade? Nós temos atualmente o paradigma da produção, dos resultados, da meta e, de fato, o ambiente de trabalho ele se torna um ambiente propício para um aumento do estresse, não é? Hoje nós temos metas por resultados, precisamos ser cada vez mais criativos, cada vez mais inovadores e se na medida em que a gente perde o significado do trabalho, ou seja, aquilo que eu espero, quais são os meus limites, o que eu anseio para a minha carreira e para a minha vida, estabeleço patamares que não condizem com minhas condições, evidentemente isso vai desencadear, não é, um adoecimento psíquico. Então o ambiente de trabalho acaba favorecendo, não é, esse ambiente de trabalho atual acaba favorecendo o desenvolvimento de algumas síndromes muito específicas relacionadas ao trabalho. Inclusive a síndrome de burnout, ela é descrita, né, na lista das doenças relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde, no Código Internacional das Doenças,
E também hoje o INSS vem nos relata, enfim, mostra que em 2013 e 2014 a síndrome de burnout foi a terceira maior causa de afastamento do trabalho no Brasil. Doutor Sidney, né? As pessoas, quando elas começam a manifestar sintomas que podem ser causadas pelo estresse no trabalho, quem está na linha de frente, invariavelmente, é o médico, antes de chegar no psicólogo. Como é que o médico, nesse papel, ele consegue identificar que aquele problema daquela pessoa é causado por um problema, um estresse no trabalho? Ele apresenta uns sintomas que são bem característicos. Por exemplo, um paciente que tem um choro fácil, paciente que tem sintomas que a gente chama de somatização, isto é um paciente que não sente nada de coração, mas de repente passa a ter palpitações, que não tem gastrite, mas passa a ter azia, que não tem, o seu intestino funciona bem, mas de repente ele passa a ter problemas de diarreia, etc. e tal. São as somatizações dos problemas emocionais que a pessoa carrega em si. Evidentemente que cada um reage em várias gradações, uns mais e outros menos, né? A síndrome de burnout exige do profissional, médico ou psicológico, uma avaliação multidimensional, tanto de fatores individuais como ambientais. Isso significa dizer que não se pode reduzir a causa a características particulares, como a personalidade ou algum tipo de propensão genética. Na prática clínica, a gente observa que os funcionários de banco, de uma maneira geral, especialmente bancos públicos, eles têm mais estresse do que aqueles pacientes que não trabalham no setor bancário. Em segundo lugar, os pacientes que trabalham, que são assim, do setor público de uma maneira geral, funcionários públicos. E em terceiro lugar, os profissionais do trabalho, né? Pelo fato de eles encararem muito os ansiosos, eles passam a, vamos dizer, absorver um pouco aquele problema dos pacientes e ficam também ansiosos e para tratar um paciente deste, é preciso ele ter também muito tempo e ele fica tão ansioso que às vezes não consegue nem fazer os profissionais de saúde, de uma maneira geral. Nesse contexto de insatisfação profissional e estresse, o trabalhador passa por um processo de reinterpretação do papel social, que faz com que atividades importantes, como comer e dormir, por exemplo, sejam consideradas inúteis. A síndrome ela é descrita como um sofrimento psíquico intenso, precedido de um quadro, né, de adoecimento físico e mental e com uma etiologia, uma causa estritamente relacionada à vida no trabalho. A evolução dessa síndrome ela vai muito de como eu também me conduzo na vida, não é? Então pensar no lazer, pensar nas atividades que realmente me dão prazer, se eu de fato vejo sentido no trabalho, como diz o Dejoux, né, um psicanalista francês estudioso do significado do trabalho, ele vem dizer que exatamente a síndrome de burnout, ou seja, a gente pode entender esse sofrimento, segundo a perspectiva dele, como a ausência de sentido de trabalho, né? E isso se reflete na nossa vida. Então, a qualidade dos nossos relacionamentos, da interação, estar com quem se ama, favorece, evidentemente, as relações não só no trabalho, mas as interações na própria vida. A prevenção deve ser o caminho para o tratamento. Empresas e empresários devem focar na segurança e no bem-estar do trabalhador. Já individualmente, é preciso lidar com os próprios sentimentos, estabelecer limites e metas reais. A prevenção ela é fundamental, agora a partir de uma consciência individual e também uma ação mais conjunta, seja organizacional, seja governamental, porque também há uma questão de saúde pública, mas pensando na esfera mais individual, podemos dizer que é necessário que seja feita uma autorreflexão, como eu já falei, daquilo que eu espero para a minha
vida, né? Como é que eu significo o meu trabalho. É importante estabelecer metas claras, é importante muitas vezes estabelecer limites, saber dizer não é? Ou seja, criar condições para que antes que a doença se estabeleça, você possa então estar prevenido, seja por atividades de lazer, seja por autorreflexão, o autocuidado, enfim, os relacionamentos, como é que você está se relacionando, que qualidade, quais são as suas interrelações, né, as suas interações sociais. E no âmbito organizacional, pensar também qualidade de vida no trabalho, pensar como é que a gente pode ouvir esse trabalhador. Então é preciso que os gestores, a gente fala gestores, mas já que a educação, por exemplo, é um espaço de muito estresse, pensar como é que esses diretores também, como é que está essa escuta, ou seja, há uma escuta sensível para o professor, para o médico, para o trabalhador, para o profissional como um todo. Há espaços de discussão, há grupos de discussão onde possam ser colocadas, né, esses diferentes interesses, tanto individuais quanto organizacionais. Como é que fica, então, o tratamento, né? Diante de um quadro que se diagnostica assim, como uma síndrome de Burnout, por exemplo, ou uma disritmia, né? Que tem essa causa ligada ao estresse emocional, né? Provocado pelo trabalho. Como é que funciona o tratamento? O tratamento é feito como todo e qualquer tratamento clínico. Primeiro, uma boa anamnese, quer dizer, você tem que conversar bastante com o paciente, saber quais são os problemas que ele apresenta, os que ele traz de casa e que traz do seu trabalho. Então, aí começa o que se chama de psicoterapia. Quer dizer, a conversa do médico com o paciente. O paciente diz os seus achaques, os seus problemas, e o médico escuta, e às vezes só em escutar já existe uma solução parcial. Quando a psicoterapia é insuficiente, ele vai utilizar uma outra arma, que é o uso de ansiolíticos e medicamentos antidepressivos suaves, que são prescritos pelo clínico geral quando eles são mais intensos. Quando essa depressão torna-se uma depressão mais profunda, o psiquiatra é quem vai cuidar do caso. No nosso último bloco, você acompanha uma entrevista com Tânia Barbosa. Ela é diretora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador aqui de Natal. Não sai daí. As ínguas, febre frequente e a perda progressiva de peso também são alguns sinais de alerta para o câncer. Cuide com carinho da sua criança. Fique atento a estes sinais e leve o seu filho ao pediatra para maiores detalhes. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. O crack vicia rápido e acaba com a sua vida. Cuidado, seja mais rápido do que ele. Diga não ao crack. A Assembleia Legislativa está ao seu lado contra as drogas. Com base nas causas de afastamento do trabalhador e também com o intuito de promover a saúde e a segurança desse trabalhador, o Ministério da Saúde criou em todo o Brasil os chamados CERESTs, que são Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. As ações desses centros estão ligadas diretamente ao Sistema Único de Saúde, com o objetivo único de promover a saúde do trabalhador brasileiro. O poder público precisou se engajar nessa busca pelo bem-estar do trabalhador. Hoje, o Ministério do Trabalho possui diversas normas regulamentadoras que visam garantir a saúde e a segurança do indivíduo.
diante desse centro que foi criado, né, pelo menos aqui no nosso estado, aqui em Natal, em 2005, havia essa necessidade, havia essa demanda reprimida por parte dos trabalhadores que precisavam realmente de uma atenção especial, porque havia um estresse ocupacional que estava sendo verificado, né, entre os funcionários, entre os trabalhadores? Bem, essa foi uma avaliação do Ministério da Saúde, né? Quando ele, através da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, RENASSE, né? Eles criaram o Sereste como uma estratégia para atender, acolher os trabalhadores, né? Em detrimento de quê? De que havia, né, uma necessidade urgente de se atender ao trabalhador, né, de uma forma mais rápida, de uma forma mais integral, né, para que esses trabalhadores fossem acolhidos, assistidos e que eles pudessem ser reintegrados de uma forma mais rápida aos seus locais de trabalho. O Sereste tem um papel de promover a saúde de todo e qualquer trabalhador, independente do vínculo empregatício. A ressignificação do trabalho também deve ser promovida pelas empresas que devem tratar o funcionário como patrimônio indissociável da empresa. Há um protocolo que uma empresa deva seguir, respeitando, né, o trabalhador, ou a gente está cada vez mais nesse mundo onde o que vale mesmo é o lucro, em detrimento aí da saúde do trabalhador? Bem, existem as duas coisas, né? Primeiro, as empresas elas têm a sua visão de lucro, né? Mas também tem normas regulamentadoras do trabalho a serem seguidas, né? E essas normas, elas foram realizadas, né, através do Ministério do Trabalho, né? São normas que, juntamente com o Ministério da Saúde, quando ela estabelece como deve ser o funcionamento, né, dos equipamentos, a ergonomia, os ambientes de trabalho, ou seja, para cada uma questão você tem uma norma específica e elas devem ser seguidas, né, como forma de evitar o adoecimento dos trabalhadores, garantir a sua segurança, né, nos ambientes de trabalho. E aí você há de convir, né, que as empresas elas devem trabalhar com normas estabelecidas, né, as normas que preconizam a vigilância sanitária do país, as vigilâncias de saúde do trabalhador, né, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né. E aí elas devem cumprir essas normas. Segundo dados da Organização Mundial do Trabalho, a estimativa é que em 2050, as doenças mentais como estresse ocupacional, síndrome de burnout, síndrome do pânico e distimia, por exemplo, serão as mais frequentes na sociedade. Mas a gente também não pode deixar toda essa responsabilidade por parte nas mãos das empresas. A senhora acredita nesses 2 anos que você está aqui, que a senhora está aqui no Sereste, que é importante também ter uma boa saúde no ambiente de trabalho, no convívio ali do trabalhador? Isso também, de alguma forma, vai interferir na saúde total do trabalhador? É fundamental. Né? A gente sabe que as condições dos ambientes de trabalho, elas favorecem primeiramente o bem-estar do trabalhador, né? Além desse bem-estar, você tem prazer de estar realizando a sua atividade, né? Então, você tem mais satisfação, mais alegria, né? É extremamente diferente você trabalhar num ambiente que tenha condições favoráveis para que você desenvolva as suas atividades no seu cotidiano de trabalho, para um ambiente que não colabore com absolutamente nada, que só traz desconforto e sofrimento, né? Dentro do sistema de regulamentação seguido pelo Sereste, o trabalhador pode encontrar o tratamento adequado ainda dentro do centro de referência. E quando não há disponibilidade de um especialista, ele é encaminhado a outras instâncias. Dentro aqui da estrutura do Sereste, como é que é feito os encaminhamentos, né, as orientações que são passadas ao trabalhador que precisa de um afastamento? Bem, os encaminhamentos, primeiro, eles podem vir de diversos lugares, né? Podem vir das unidades de saúde, pode vir dos sindicatos, vem das empresas, vem de hospitais, e o trabalhador ele pode vir espontaneamente, né? Não necessariamente ele tem que ser só exclusivamente referenciado, certo? E aqui, após o nosso acolhimento, após o atendimento médico,
né, eles podem continuar aqui conosco em tratamento ou podem ser referenciados para outros serviços do SUS se ele precisar de outras especialidades. O programa Vida Saudável vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham captado aí as lições de como manter a harmonia no ambiente de trabalho e evitar a síndrome de burnout e o estresse ocupacional. Então é isso. A próxima semana a gente está de volta. Até lá. Tchau.